Nem todo crescimento precisa de aplausos e holofotes. As maiores transformações acontecem em silêncio, longe dos olhos do mundo. Há um tipo de crescimento que acontece nos bastidores da nossa vida. Olá, mulher escolhida! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. E se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreve, porque esse espaço foi feito para o seu desenvolvimento pessoal. Eu me chamo Sabrina e hoje vamos falar sobre um assunto muito especial: crescer em silêncio, sem pressa, sem cobrança, só a gente nessa pausa. Gostou? Então vem comigo. Que bom que você veio! Então respira fundo e se ajeita por aí, porque hoje eu quero te convidar para uma conversa simples, mas que toca lá no fundo. Crescer em silêncio, porque existem momentos na vida em que a gente precisa se recolher, se ouvir e florescer por dentro, mesmo que ninguém veja. Vivemos num mundo que valoriza o barulho, né? Quem mostra mais, quem fala mais alto, quem aparece mais. Mas o que realmente importa na vida, na maioria das vezes, cresce no silêncio. Pensa numa semente. Quando ela está germinando, ela não grita, né? Para mostrar que está germinando. Ela está ali quietinha, mas num esforço contínuo, se desenvolvendo. E é ali, nesse silêncio, que nasce a vida, que começa a vida. E conosco é igual, ou pelo menos deveria ser. Tem períodos que Deus nos coloca no secreto, Ele nos separa da multidão. E em um primeiro momento, nós não entendemos esse processo. E nos revoltamos quando descobrimos que pessoas que queremos tão bem nos traem, falam mal de nós pelas costas, nos cancelam de suas vidas, nos bloqueiam de seus contatos, nos revoltamos. Mas quando o tempo vai passando, a gente percebe que tudo aquilo aconteceu por permissão divina, sabe? Algumas pessoas atrasam e às vezes até impedem o nosso crescimento, devido às influências que elas exercem sobre nós, sobre nossas vidas. E Deus sempre sabe quais são as influências que vão atrasar o nosso desenvolvimento. Mas você pode ter certeza de uma coisa: quando Ele te separa, tem um propósito. Ele está te preparando, te fazendo crescer no secreto, em silêncio. E o mais sábio que temos a fazer nesse processo é tomar consciência, entender de verdade que tudo tem o seu tempo. Olha lá o que diz em Eclesiastes 3:1. Tudo tem seu tempo. Tempo de plantar, tempo de colher. Só quem planta sabe do esforço, dedicação e energia que coloca nesse processo, não é verdade? E é justamente no momento do plantio que parece que ninguém nota nosso esforço. Isso machuca, né? Eu sei como é. Mas se acalme, respira. Deus conhece as suas intenções e Ele está te vendo. E isso é o que importa. Tem coisas que só precisam ser vistas por Deus, porque são preciosas demais para ser expostas para as pessoas que às vezes não entenderão. Neste momento, tente lembrar de como a lagarta virou borboleta. Ela ficou isolada, sozinha e no silêncio. A beleza dela só aparece depois do processo. Então anota aí. Se você está se sentindo meio lagarta, sabe, se rastejando, parece que nada anda, nada tem velocidade, acalma o seu coração, porque depois do processo, você vai ganhar asas. O mundo aí fora nos incentiva a colocar as nossas vidas na vitrine das visualizações, né?
Mas o verdadeiro crescimento está no silêncio e na profundidade, quando nós olhamos para dentro. Existem fatos da nossa vida que não foram feitos para ser compartilhados, e sim vividos com intensidade. Me conta aí, qual foi a última vez que você viveu um momento especial e simplesmente se entregou a esse momento, sem se preocupar com fotos, postagens e vídeos? Eu sei, você deve estar aí pensando, Sabrina, tem momentos especiais que merecem registros. Merecem sim, concordo. Mas não exagero de registros e nem preocupação com postagens e exposição dos nossos momentos, que são importantes muitas vezes somente para nós. Quando será que essa necessidade de sair por aí mostrando os nossos momentos especiais e conquistas se enraizou em nós? Por que será que às vezes nós só sentimos satisfação plena quando nós saímos por aí mostrando os nossos momentos especiais e registros para todos lá fora, quando eles deveriam ficar aqui dentro? Somos vaidosas, né? Que vício emocional é esse? O que será que queremos provar? E para quem? Os nossos momentos de plenitude pessoal deveriam ser suficientes em si mesmos. Crescer em silêncio é resistir a essa vaidade, porque nos edificamos quando permitimos que o nosso caráter amadureça nesse processo. Percebe como crescer em silêncio é um processo sagrado? Mas nos assusta, né? Porque nós estamos acostumadas a nos distrair com barulhos externos. A psicanálise interpreta esses comportamentos de excessos, seja falar demais ou mostrar demais, como um mecanismo de defesa, ou seja, uma forma inconsciente de lidar com insegurança e conflitos internos. Trocando em miúdos, quanto mais temos necessidade de provar algo, mais aquilo está mal resolvido dentro de nós. Pessoas que falam demais, muitas vezes estão fugindo do silêncio, porque ele nos obriga a olhar para dentro, onde muitas vezes encontramos somente um vazio emocional. Freud já dizia: a fala é o caminho do inconsciente. Logo, o excesso dela pode ser o sintoma de algo não resolvido. E nas Escrituras Sagradas, que é o nosso manual de vida, Deus nos deixou um alerta. Quem guarda sua boca preserva sua própria vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Existem padrões neuroquímicos por trás do comportamento verbal. Sabia? Falar ativa o sistema de recompensa do nosso cérebro, liberando a dopamina, que é o neurotransmissor do prazer. E é aí que os falantes compulsivos encontram o prazer e se sentem verdadeiramente acolhidos, validados, verdadeiramente vivos. Em resumo, sabe aquelas pessoas que falam sem parar, que não conseguem entender o verdadeiro poder que há no silêncio? Então, esse é o jeito que elas encontram de se proteger. É como se o silêncio fosse perigoso, porque é no silêncio que a verdade interna aparece. E essa verdade pode ser muito dolorida às vezes, né? Falar demais pode ser um pedido de socorro para aqueles que sentem um vazio que não sabem nomear. Sabe quando a gente entra naquele modo, quanto mais eu falo, menos eu sinto? Pois é. Nem sempre quem fala demais quer ser escutado. Às vezes, ele só tem medo do silêncio. Não tenha medo do silêncio. É nele que você escuta a voz do Criador. Me conta aí. Quantas vezes nós nos colocamos em oração? Sabe aquela conversa gostosa e íntima com Deus? E nós choramos, às vezes reclamamos ou questionamos tantas coisas diante de Deus.
E aí a gente diz aquele amém e parte correndo para a vida. A gente não fica nem 5 minutos em silêncio para escutar a resposta dele. Fala aí se isso já aconteceu com você. Confessa. Experimente buscar ouvir essa voz do Senhor te respondendo no silêncio. Você vai ver, você vai sentir a diferença na sua vida. O silêncio é o lar da sabedoria. Existe beleza no invisível. O seu crescimento pessoal não precisa de plateia. Até porque o mundo só olha e vê o externo. Deus olha para dentro de você e o que Ele constrói em silêncio é inabalável. Confie nesse processo. Eu digo isso porque eu fiquei 4 anos separada, isolada de tudo que era confortável para mim. E em silêncio. Deus me separou de uma forma que mesmo que eu quisesse, não conseguiria voltar atrás. Deus me separou de tudo, de todos que pudessem atrasar o meu processo de crescimento. Neste período de silêncio, a voz mais alta que eu ouvia era a voz do Criador. Ele trabalha até quando tudo parece estar parado. Suas orientações eram certeiras e todas as áreas da minha vida foram transformadas. Não foi nada fácil para mim passar por esse processo, mas quando amadurecemos em silêncio, florescemos com firmeza e ninguém pode arrancar de nós o que Deus plantou no secreto. Que tal você começar a olhar para o silêncio de outra forma? Comece pela escuta interior. Às vezes, a gente fala muito porque está desconectada de si mesma. Crie pequenos momentos diários de silêncio. Sabe, uma prática bem simples, 5 minutinhos de olhos fechados, respirando, só escutando o som do seu corpo, só ouvindo seus pensamentos, sem ficar se questionando, sem ficar lutando contra os pensamentos, só observando. Pratique também a pausa consciente. Sabe aquele silêncio precioso antes de responder algo? Eu costumo dizer que muitos problemas poderiam ser evitados se as nossas respostas passassem pelo menos por 3 peneiras. 3 peneiras de bom senso. A primeira peneira: isso precisa ser respondido agora? A segunda: isso que eu vou falar vai causar algo bom na pessoa que vai ouvir? Vai gerar bons frutos? A terceira: isso é mesmo necessário de ser dito? Outra alternativa é escrever antes de falar. E olha que essa eu pratico muito, hein? A escrita é uma aliada poderosa para quem fala demais. Tenha um caderno aí só para você desabafar. Aqui na comunidade das Valentinas, nós temos o caderno curativo. É um caderno que usamos nos nossos encontros online para escrever alguns insights, para registrar resultados dos exercícios que fazemos, para observar o seu desenvolvimento e crescimento pessoal ao longo do caderno. Ele traz muita clareza mental. É uma excelente ferramenta de desenvolvimento pessoal. Ore, fale com Deus e espere no silêncio as respostas dele para você. Busque conexões profundas, cultive relacionamentos que você se sinta à vontade para falar. Aqueles relacionamentos em que você se sente verdadeiramente ouvida. E pratique mais a autoescuta ativa. Faça mais pausas durante o dia para se ouvir. Eu vou aproveitar então e deixar para vocês um exercício maravilhoso em PDF lá no nosso Instagram, @valentinasme. Lá o Valentinas é com um L só, tá? Segue a gente lá, compartilha, indica para suas amigas. E no direct você escreve para mim: eu quero o exercício. E eu encaminho diretamente para você. É um PDF maravilhoso para você praticar o silêncio que cura. Totalmente gratuito, tá? É só colocar lá: eu quero o exercício. E eu mando para você. São 21 dias somente para você treinar essa escuta ativa, para você aprender a se ouvir melhor, a se ouvir mais. Vai lá depois e coloca: eu quero exercício.
Com essas práticas simples, você vai entender o poder do silêncio e que nem tudo precisa de respostas. Então, acolha o silêncio. Eu sei, muitas vezes o silêncio chega, não porque escolhemos, mas porque a vida nos convida a silenciar. Um ciclo termina, uma amizade muda, a vida se transforma e o som, os ruídos silenciam. Mas é aí que algo novo começa. É no silêncio que a gente se escuta e escuta mais a voz do nosso Criador. Sem ruídos, sem distrações, só você e Ele. E é aí que acontece o verdadeiro crescimento. Calmo, profundo e real. O silêncio nos devolve a escuta e tudo ganha um novo significado. O que era dor vira aprendizado, o que parecia vazio vira terra fértil. Esse espaço onde o silêncio vive é onde você cresce em paz e com leveza. Crescer em silêncio é um presente que você se dá. É um tempo de crescer por dentro, de florescer por dentro. Não tenha pressa. Nem todos vão entender o seu silêncio. E tudo bem, Deus está cuidando de tudo. Ele te diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vai com calma, no seu ritmo, na beleza de ser você, com suavidade e verdade. Um passo de cada vez, em silêncio, mas com muito sentido.